Amados irmãos, amadas irmãs, dando sequência ao nosso estudo, hoje, Sabedoria, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O autor, neste capítulo 13, ele vai dedicar a um amplo tratado sobre a idolatria, o mais longo encontrado na Bíblia. Por trás dele, podemos ver que o autor, ele conhecia bem o Pentateuco, a literatura profética, os sapienciais e os salmos. Acrescentando novos dados, ele faz uma grande atualização do tema para seu tempo e seu ambiente. Isso você deve ter notado. Ele não o faz por mero exercício intelectual, não. Muito pelo contrário. Ele preocupa com a preservação da identidade judaica, na raiz da qual está o culto ao Deus único, o Deus do Êxodo, voltado para a liberdade e a vida, e fermentando uma sociedade alternativa, fundada na partilha e na participação fraterna. O autor, irmãos, está convicto de que a prática da justiça flui no reconhecimento do Deus único, do pensar corretamente a seu respeito. Isso demonstra que a idolatria, pelo próprio fato de ser um pensamento retorcido sobre Deus, um pensar mal a seu respeito, leva à prática injusta, à prática da injustiça e de todos os vícios. Como a sabedoria ela conduz à imortalidade, irmãos, a idolatria é princípio da corrupção e da morte, porque os ídolos eles são mortos, sem alento, sem vida. O início da sua exposição, porém, vocês vão perceber, vai abordar um equívoco menor, embora também lastimável, oculto à sabedoria e suas forças, praticados pelos filósofos e eruditos pagãos, culto à natureza. De fato, são congenitamente todos os humanos nos quais se instalou o desconhecimento de Deus pelos bens visíveis, não chegaram a conhecer aquele que é, e nem pela consideração das obras reconheceram o artífice, amados, tendo acabado de afirmar no versículo anterior, que já estudamos, lá no capítulo 12, 27, que os egípcios reconheceram, ao menos por um momento, como Deus verdadeiro, aquele a quem antes havia recusado conhecer. O autor começa a sua exposição no estudo de hoje, denunciando a vaidade congênita, vale dizer, a insensatez arraigada de todos aqueles que pelos bens visíveis não chegaram a conhecer aquele que é, nem pela consideração das obras reconheceram o artífice. Quer dizer, o autor ele está convicto de que a possibilidade do conhecimento natural de Deus, como também Paulo o afirma na carta aos Romanos, que diz: com efeito, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são visíveis em suas obras à inteligência humana. Eles, pois, os descrentes, são inexcusáveis e por isso mesmo não entende, não admite como a contemplação das criaturas não leve ao Criador. A propósito, irmãos, a inclusão feita pela locução verbal, chegar a conhecer nos versículos 1b e 9a. Apesar de tudo, o autor, ele reconhece uma série de valores no processo dos que param no meio do caminho. Reconhece que eles ficaram encantados pela beleza das criaturas e pasmos com seu poder e energia. Isso está lá no versículo 4. E que se deixam tomar pelo assombro ante a bondade dos seres, tantas vezes proclamada
no primeiro capítulo do livro de Gênesis, e Deus viu que era bom. Por que então não deram o passo logo, o passo lógico adiante, contemplando por comparação aquele que deu origem à grandeza e à beleza das criaturas e é o primeiro autor da beleza? Segundo um processo de causalidade e evidência, se existem criaturas belas, deve existir alguém mais belo que é o Criador, que é o autor. Por que então não vê-lo? Por que não reconhecê-lo? No texto de hoje, nós notaremos os títulos de que sobre Deus aparecem. Aquele que é, o ser, o artífice, recordando o mesmo título dado à sabedoria em capítulo 7, versículos 22. O primeiro autor da beleza, aquele que as criou, aquele que lhes deu origem, o soberano de todas as coisas. Além de duas menções do nome de Deus, isso está lá no versículo 1a e 6c. Irmãos, no versículo 4 aparece a expressão poder e energia, que é de origem aristotélica e chegou a nós na filosofia tomista como potência e ato. A expressão por analogia aplicada pelo autor ao modo do conhecimento de Deus são expressão tão importante. Nosso conhecimento de Deus não é unívoco, direto, mas análogo, por semelhança. O autor ele fala desta procura de Deus e da vontade de encontrá-lo. Procura que já é o encontro. Procurai a Javé enquanto pode ser encontrado, invocai-o enquanto está perto. E com a sabedoria que já sai ao encontro de quem a procura. Se os pagãos fracassam na busca porque restringem sua pesquisa à natureza, os hebreus são melhor sucedidos porque, além da natureza, descobrem e encontram Deus na história, iluminada pela revelação.